Graça e paz, meus queridos irmãos. Um excelente e abençoado dia na presença do Senhor. Faça a leitura hoje de Números 17. Ele trata de mais uma intervenção de Deus para confirmar a liderança de Arão, a autoridade dos sacerdotes. Após aquela rebelião de Corá, lá no capítulo anterior, onde o povo contestou a liderança de Moisés e Arão, Deus decide dar um sinal claro de quem ele escolheu para liderar o sacerdócio. E Deus ordena que Moisés pegue um cajado de cada líder das tribos de Israel, coloque-os na tenda de testemunho, e o cajado de Arão, representando a tribo de Levi, floresceu, porque Deus escolheu ele. No dia seguinte, o cajado de Arão não apenas floresceu, mas também produziu amêndoas. Isso foi um sinal claro da aprovação divina da liderança de Arão. Esse milagre demonstrou ao povo que Deus é soberano nas suas escolhas e nos dons do corpo do seu povo. A liderança, o serviço a Deus, não são baseados na ambição humana, mas na escolha soberana de Deus. E o florescimento do cajado de Arão não apenas foi um milagre, mas foi um símbolo. O cajado, uma vara morta, simbolizava a vida e a vitalidade que só Deus pode dar. Assim como o cajado de Arão foi ressuscitado à vida, o sacerdócio que Deus estabeleceu traria vida espiritual ao povo. O florescimento do cajado confirmou a escolha de Arão como mediador entre Deus e o povo. Algo que aponta para Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, que ressuscita os espiritualmente mortos para a vida eterna. O cajado foi colocado diante da arca como lembrança para o povo, um lembrete contínuo de que Deus escolhe quem ele governa, quem governará o seu povo. Isso servia para alimentar e para eliminar de vez reclamações e murmurações sobre quem deveria liderar. Número 17, amados, é uma clara demonstração de que Deus é quem chama os líderes do seu povo. Assim como o cajado de Arão floresceu para mostrar a aprovação de Deus, também a nossa vida espiritual floresce quando a gente está alinhado com o chamado de Deus para nós. Esse capítulo ele nos lembra de que nós não podemos viver em rebelião contra a autoridade que Deus estabelece. Que nós devemos confiar que Ele sabe o que é melhor e nós devemos submeter-nos à vontade dEle. Esse capítulo, ele vai nos desafiar, amados, a refletir sobre a nossa atitude em relação à liderança espiritual, em relação ao serviço no reino de Deus, porque muitas vezes, assim como o povo de Israel, nós podemos nos sentir tentados a questionar ou resistir à autoridade que Deus coloca sobre nós. Seja em nossa igreja, em nosso lar, em nossos contextos. O orgulho pode nos levar a pensar que nós merecemos mais ou que nós sabemos melhor. No entanto, Números 17 nos lembra de que Deus é quem escolhe e confirma aqueles que servem em papéis específicos. Em termos práticos, a gente deve aplicar esse princípio de várias formas. Por exemplo, aceite o papel que Deus te deu. Assim como o cajado de Arão floresceu porque Deus escolheu, nós também somos chamados a florescer onde Deus nos plantou. Pode ser que Ele tenha se chamado para a posição de liderança ou para um papel de apoio, e ambos são vitais no reino de Deus. O importante é nós sermos fiéis ao que Ele nos chamou para fazer. Apoie e ore pelos seus líderes. Em vez de murmurar ou questionar a liderança que Deus colocou sobre você, seja um apoio fiel. Ore por seus líderes espirituais, reconhecendo que eles também enfrentam desafios, eles também precisam de sabedoria. Ao orar e apoiar seus líderes, você está demonstrando confiança na soberania de Deus. Confie na escolha de Deus. Às vezes pode ser difícil entender porque Deus escolhe determinadas pessoas para certos papéis. No entanto, a história de Arão nos ensina a confiar nas escolhas de Deus, mesmo quando não as entendemos completamente. Ele vê o que não podemos ver e sabe o que é melhor para o seu povo. Creia nisso, reflita sobre isso. Tenha um abençoado dia, uma abençoada vida na presença do Senhor.